É um prazer estar aqui, queria agradecer imensamente a Revista Empreiteiro pelo espaço e parabenizar a todos pelos belíssimos casos. A gente que é da área de tecnologia fica sempre muito empolgado em ver como ela é usada na prática, e acho que a gente teve casos emblemáticos aqui utilizados por todos vocês, então é sempre um prazer estar aqui. Estou acompanhado da Maria Augusta Zanella, engenheira civil, focada no mercado de infraestrutura também. Nós representamos a Pars é uma empresa brasileira, a gente atua há praticamente 40 anos no mercado, desenvolvendo e transferindo conhecimento tecnológico para o mercado de engenharia digital. Nós somos distribuidores de algumas marcas bastante conhecidas e bastante utilizadas por vocês, como a Autodesk, é uma das empresas que está no nosso portfólio, e um rol de outras soluções que a gente separou para pincelar um pouquinho para vocês. E a ideia principal é comentar e talvez até transferir um pouco de conhecimento. Foi muito falado sobre BIM, a gente viu o BIM aplicado em diversos processos, em diversas formas, em diversos setores. E a gente entende como um foco de engenharia digital que não para por aí, né? O BIM ele pode ser elevado a uma quantidade muito maior de usos e muito mais integrado e conectado com uma série de clientes. Mas antes disso a gente precisa entender um pouquinho do nosso cenário atual, o cenário atual da indústria, sobretudo a indústria de arquitetura, engenharia e construção, onde a gente tem basicamente ainda muitos dados analógicos e não conectados. E muitas vezes esses dados analógicos dentro da nossa própria empresa, ou muitas vezes na transferência com os nossos clientes, com os aprovadores, e com quem de certa forma vai consumir aquela informação e até mesmo operar aquele ativo em si. Então a falta de visão sobre isso gera uma decisão informada, não baseada em informação na mais inteligente, na mais coerente possível. Isso gera, consequentemente, uma incapacidade de você ter fluxos de trabalho unificados. Então, quando a gente fala de tecnologia, pessoas, um outro tripé muito relevante, muito importante nisso são os processos. Cada vez que você tem fluxos de trabalhos não conectados, fluxos de trabalhos não integrados, isso é um desafio muito grande. O que leva também, de maneira bastante forte, à falta de padronização, seja nos backlogs, seja nas informações com o contratante, seja na informação com quem aprova, com o órgão certificador, com o órgão regulador daquele elemento, ou mesmo com o seu fornecedor de engenharia dentro de um processo EPCM, por exemplo. E é muito comum, acho que a gente viveu alguns anos atrás, embora, no meu ponto de vista, foi o maior vetor de transformação digital a pandemia, mas as equipes ainda são muito distribuídas e muitas vezes não conectadas num centro e num ambiente muito forte. Então isso tudo traz alguns desses desafios. A gente costuma dizer que todos os pontos, muito se fala de transformação digital, mas a grande verdade é que o digital já está no nosso dia a dia, né? Então todo mundo, na hora de mandar uma mensagem, na hora de conectar para ver a sua conta em banco, para mandar uma remessa de dinheiro, seja para o Brasil ou para o exterior, isso já está transformado digitalmente. E quando a gente olha para dentro das corporações, a quantidade de aplicativos chega a centenas, a muitas vezes milhares de aplicativos e sistemas que têm dados e muitas vezes não conectados. Então é um pouco do que a gente fala sobre, ao invés de transformação digital, mas sim de conexão digital. E assim conectar esses dados para ter esses ganhos. A Guga vai comentar um pouquinho sobre isso. Perfeito, Jairo. Primeiramente, boa tarde, uma satisfação estar aqui, obrigada pela oportunidade. E a gente inicia com a digitalização dos dados e dos processos, né? Como o Jairo mencionou, a pandemia foi um grande motivador de mudanças na maneira que a gente trabalha, e se houve algum benefício, se a gente pode dizer assim, é as pessoas entenderem e verem como a tecnologia otimiza o seu trabalho e pode trazer muitos benefícios. Aí a gente conseguiu mostrar isso de uma maneira onde as pessoas entenderam que o trabalho remoto ele funciona, e tanto que uma grande parte de investimentos está olhando para tecnologias e soluções que permitam esse trabalho remoto, onde a gente consiga conectar soluções,
as formas de trabalho, as pessoas estarem conectadas independente do seu local de trabalho. E a partir disso, da digitalização do trabalho, a gente começa a olhar cada vez mais para os dados que são gerados e como isso tem impactado cada vez mais o desenvolvimento dos projetos. Os projetos estão cada vez mais sendo desenvolvidos com base nessa experiência digital e aí por isso também a gente olha muito para a conexão entre as soluções. E olhando para o ciclo de vida de um ativo, a gente entende, obviamente, que é muito importante todas as etapas do projeto, mas 80% do ciclo de vida de um ativo está na fase de operações. Então, isso é muito significativo, inclusive, principalmente quando a gente olha para o setor de infraestrutura. Obviamente, aí, todas as etapas, como eu mencionei, são de muita importância, mas a gente começa a olhar cada vez mais para a parte de manutenção e operação e como eu consigo conectar todos os dados de todas essas fases, desde os projetos iniciais de viabilidade, como as soluções me permitem desenvolver projetos melhores, simular os meus projetos, construir isso digitalmente, entender como ele vai funcionar na vida real, e eu levo isso para a parte de projeto, planejamento, consigo trazer muitos insights para o desenvolvimento do meu projeto aqui, consigo levar tudo isso para a construção. Eu não paro na parte de projeto, e aí a gente fala, às vezes diz que o BIM é para projeto, o BIM é para projeto, mas o BIM é para construção, e o BIM também é para a fase de manutenção e operação, assim como outras soluções que agregam valor. Como o Jairo mencionou, o BIM, a partir dele a gente consegue utilizar e otimizar muitas outras tecnologias. E aí é super importante todas essas fases estarem conectadas de maneira que eu consiga integrar e ter confiabilidade dos meus dados ao passar de uma fase para outra. Costumo brincar que cada um tem o BIM que merece, né? Na verdade, enquanto projetista, que você tem uma necessidade de fazer rápido, testar rápido, avaliar, compatibilizar informações para não deixar sair um produto que seja para orçamentação, para execução da obra de maneira inadequada. E muitas vezes esse modelo, essa informação precisa ser resgatada ou transferida, ou utilizada no momento de obra, justamente para ter um sequenciamento, uma execução totalmente contínua e sem imprevistos. Mas quem é o proprietário daquele ativo, que muitas vezes contratou aquela engenharia, contratou aquela empresa de execução e que vai operar aquele ativo, como a Guga mesmo demonstrou, precisa ficar 80% do tempo trabalhando com essas informações. E aí, como é que a gente leva tudo isso para a fase de operação, para a fase de manutenção e de uma maneira, acho que até mais importante, como é que a gente traduz os dados que nasceram com uma riqueza muito grande na fase de projetos e que precisam ser utilizados lá na fase de operação e manutenção? Perfeito. E aí a gente entende como a otimização e a correta utilização e o acesso a essas informações nas fases posteriores do desenvolvimento de projeto são tão importantes e têm um alto custo. A gente entende que mudar um projeto ou precisar fazer alguma alteração na hora da construção ou depois na manutenção e operação é muito mais caro do que nas fases iniciais de projeto. E falando do ciclo de vida de um ativo de infraestrutura e levando em consideração esse 80% do prazo aí na fase de manutenção e operação, aí vocês viram que eu estou tendo um problema aqui com o passador. Mas a ideia... É muita tecnologia. É muita tecnologia. A ideia é que a gente foque e olhe cada vez mais aqui para essa parte de gestão de ativos. Como eu consigo antecipar problemas, fazer a manutenção de uma forma preditiva, fazer todo o monitoramento e ajuste do que for necessário. Isso muito aí faz parte de todo o entendimento do gêmeo digital, né? Como eu trago esse ativo para o ambiente digital, passo pelas etapas de planejamento, execução e monitoramento e eu continuo entendendo esse meu ativo e acessando os dados e atualizando e ajustando esse desempenho para que ele seja cada vez mais bem operado e mantido. Então acho que a gente entra no primeiro ponto, que é como capturar e criar um gêmeo digital, né? Hoje quando a gente fala de gêmeo digital, a gente fala muito de modelagem em BIM.
mas muitas vezes quando a gente vai operar, o que está construído é impensado, é muitas vezes muito caro de se realizar a modelagem, a engenharia digital, a construção digital daquele elemento, do que já está construído. Muitas vezes você faz isso do que vai ser executado como manutenção, como uma reforma, como uma ampliação. Então, pensando nessas dificuldades, a gente trouxe uma solução para o Brasil chamada Matterport. Matterport, vamos pensar em extremos, né? De um lado a gente tem fotografia tirada por dispositivos como celular, ou muitas vezes em câmeras 360, e no outro extremo eu tenho os scanners a laser, né, que trabalham com nuvens de pontos, muitas vezes com precisões milimétricas e com uma precisão muito grande. E no meio disso tudo a gente tem Matterport, que é justamente para a gente conseguir fazer captura de realidade de ativos de uma maneira rápida, de uma maneira econômica, e que a gente consiga transferir essa informação, né, do momento mais inicial e conectar um número de pessoas que muitas vezes não tem a possibilidade, ou muitas vezes a parafernália que é necessária para você trabalhar, por exemplo, com modelos tridimensionais com riqueza de informações no BIM, ou muitas vezes em nuvem de pontos. Então a Matterport utiliza isso. A gente trouxe um caso, que acho que se vocês escanearem aqui, é um exemplo que a gente fez numa unidade escolar aqui do estado do Rio de Janeiro, e que dá um exemplo disso, né? Então a câmera ela tem uma capacidade de tirar fotografias tridimensionais. Essas fotografias tridimensionais, elas têm uma qualidade visual de 134 megapixels. Por ter essa qualidade visual e também fazer, além da fotogrametria, o escaneamento a laser com LiDAR, você consegue extrair nuvem de pontos com uma precisão também milimétrica a partir desse equipamento, para você, obviamente, desenvolver a parte de engenharia. Mas muitas vezes você precisa, numa fase inicial, conectar o contratante, conectar o proprietário, conectar todos os envolvidos naquele empreendimento. Dá um play para ficar rodando o vídeo, por favor. E muitas vezes você quer simplesmente compartilhar esse link, seja para o WhatsApp, para você enxergar pelo celular, seja para enxergar pelo computador. E o que é interessante, esse já é um modelo que você consegue extrair dimensão, você consegue inserir comentário, você consegue trocar informações e compartilhar como um ambiente de engenharia digital. Então aqui é um início de um processo de conexão digital, independente de qual é o artifício tecnológico que você está utilizando, muitas vezes até no celular. E como o Jairo mencionou, é uma maneira muito prática, rápida e precisa de obter informações. E muito fácil de compartilhar essas informações. Então, assim como vocês viram, através do QR Code, eu espero que tenha dado certo aí, deu certo, então conseguimos acessar, maravilha. É muito fácil de você compartilhar através de um link, de um aplicativo de mensagens, este ambiente virtual e o que o seu cliente, ou o proprietário, ou qualquer pessoa que precise ter acesso às informações, consiga fazer esse tour virtual e entender o local. Para manutenção, a gente tem observado um uso muito amplo dessa ferramenta. Por quê? O que permite? Permite que você faça o escaneamento de toda uma área e que várias pessoas vão até o local sem precisar ir até o local. Então, a gente tem casos de sucesso aí de 800 visitas para o mesmo local. No período de pandemia. No período de pandemia, para conferir medidas, para verificar a situação dos equipamentos, dos ativos, enfim, nesse caso era uma fábrica. Sei que o pessoal parou de falar um pouco, mas isso é um exemplo de metaverso. Você ter um dado digital, um dado acessível, e que você consiga conectar e trazer as pessoas para aquela informação e todas elas fazerem uma sessão de review de engenharia nessa finalidade. E lembrando que esse mesmo ativo que é utilizado na fase inicial também pode ser utilizado lá na fase de facilities, no gerenciamento dos facilities, pensando em operação, pensando em manutenção nesses elementos. Nós temos clientes, por exemplo, que são operadores de aeroportos e que foram concedidos através da iniciativa privada, mas como foi comentado aqui, os dados são faltantes, você não tem documentação precisa e atualizada de todos esses elementos. Então a capacidade de fazer esse levantamento e de ter essa riqueza de informações permite com que eles consigam ter esses dados muito mais exatos e eficazes. Esse é um outro caso de um parceiro nosso chamado Unity. A Unity ela é bastante conhecida para todo mundo que
joga Candy Crush, que joga videogame e outros elementos, ela é uma empresa que é uma engine de games. Então, como ela é uma engine de games, ela não tem qualquer problema pensando na quantidade de dados. A gente sabe que quando a gente fala de modeladores BIM, soluções para engenharia, a gente precisa de um computador muito potente, precisa de uma placa de vídeo dedicada e também potente para conseguir rodar aqueles dados. Esse é um modelo da BNP Paribas, que é um braço dessa empresa focado na parte de real estate, onde eles fizeram o gêmeo digital da cidade de Paris. E não só modelaram a cidade de Paris através desse gêmeo digital, que é a mesma tecnologia utilizada para games, mas também conectaram dados públicos de sistemas de informação geográfica da prefeitura, do departamento de transportes, do departamento de gás, para ter informação mais adequada para quando você quer escolher uma unidade para morar. Então, esse também é uma forma de como trazer os gêmeos digitais de uma maneira gamificada para tratar e conectar todos esses dados e utilizar dessa mesma maneira. Então, é a explosão dos dados de informação geográfica e de pontos de interesse no modelo tridimensional e de visualização nesse aspecto. E aqui um outro exemplo, também falando dessa mesma solução, a Unity, que nos permite, ela vai mostrar um pouquinho aqui das possibilidades de simulação. Então, nesse contexto mais amplo aí de infraestrutura e de cidade, né, a gente não precisa olhar necessariamente para uma edificação, pelo contrário, a gente amplia nossos horizontes e a gente consegue fazer simulações diversas, por exemplo, como a cheia ou simulações de inundação, e entender como isso vai afetar uma área onde eu estou imaginando ou planejando inserir algum empreendimento, como aquilo vai ser impactado por esses fatores. Outra possibilidade é, como o Jairo mencionou, é uma engine de games, então a gente consegue gamificar as situações e as simulações. Aqui foi falado, muito bem falado, sobre a importância da segurança no canteiro e como que a gente consegue prever e evitar riscos. É uma possibilidade que está sendo muito utilizada de trazer esse ambiente digital, você coloca o óculos e simula condições de perigo, ou como você precisa agir, ou como que você precisa entender uma determinada região para que você não tenha que fazer isso em campo e estar sujeito a riscos. Então, está sendo muito utilizado nesse sentido. E aí, para diversas simulações, por exemplo, de insolação, e como a gente consegue otimizar o projeto nessa fase inicial. E aqui eu vou tomar as minhas decisões com base em dados. Eu posso anexar a essas soluções de engenharia, eu posso anexar também a realidade imersiva e entrar nesse ambiente e entender esse ambiente como se ele já estivesse construído. Então a Unity, um outro ponto que é muito importante e que os operadores também gostam muito, é a capacidade, além de conectar essa fonte de dados inesgotável com um modelo tridimensional, explodindo isso com realidade virtual e aumentada, mas também de colher dados de campo como sensores. Então, você também consegue integrar os dados de sensorização, IoT, independente do que sejam, dentro dessa mesma engine e conseguir pensar numa operação assistida à distância, como foi mostrado aqui no vídeo. Um outro exemplo também da Unity, aí pensando, pode dar o play? Na hora principalmente de construção, de comissionamento, de gerenciamento, é a capacidade de integrar o modelo tridimensional e principalmente quando a gente tem uma complexidade muito grande desse modelo para uma tarefa específica com o uso de realidade estendida. Então, independente se ele está utilizando um device como é o HoloLens, que é um óculos que você veste e ele projeta o mundo digital dentro do mundo real, você também pode utilizar um tablet e também projetar dessa mesma maneira. Só que além de projetar todo o modelo tridimensional, você traz todos os elementos de processo. Então, você consegue integrar, por exemplo, com as fichas de campo, fichas de qualidade de serviço, consegue integrar, por exemplo, com a Construction Cloud da Autodesk, que leva todos esses dados lá para o campo, consegue integrar, por exemplo, com dados do ERP, pensando em logística, materiais, e ter esses dados todos integrados no modelo tridimensional. Então, essa é uma forma também de trazer a gamificação para o campo, e quando a gente pensa em operação, um dos elementos mais complexos, principalmente quando a gente está num ambiente industrial, é a manutenção de equipamentos. Qual é o procedimento de manutenção? Quais os passos que são seguidos? Qual é o tempo? Qual é a rotina adequada para isso? Então, o Visual Live da Unity também é uma plataforma que auxilia nesse procedimento, pensando em segurança, treinamento, visando operação e manutenção assistida de maneira adequada. Perfeito. E até complementando, como que a gente consegue antecipar problemas e antecipar riscos e erros aqui?
Eu consigo entender como o meu projeto está sendo projetado, e eu consigo entender qual que é a compatibilidade desse projeto com o meu existente, com a vida real. Então, eu consigo entender o que está funcionando, o que não está, e o que eu já posso mudar a nível de projeto, que eu consigo ajustar daí todo o meu planejamento, todo o meu orçamento, com base nessa visualização antecipada dos meus problemas. E um dos pontos que a gente entende, quando a gente fala que a transformação digital não é um problema, é a captura de imagens, por exemplo, no setor de campo, no canteiro. Então, essa é uma plataforma chamada Open Space, e que ela está anexada à rotina de quem vai ali fiscalizar o serviço na obra. Então, com uma câmera 360 anexada ao capacete, ele ali tem a rotina de trabalho diária, ele baixa o documento necessário daquela planta e começa a caminhar pelo espaço. E essa plataforma, muitos falou de inteligência artificial, machine learning, ela captura esses dados e complementa a criação de um modelo tridimensional daquela navegação, daquele processo de fiscalização. Todos esses elementos você consegue depois reconstituir num modelo tridimensional. É claro que com uma precisão diferente, porque a necessidade aqui é outra, é muito mais verificar o andamento de execução daquela tarefa, daquela obra, e capturar essa informação num ambiente controlado, num ambiente unificado e conectado. E a partir disso, fazer uma integração, por exemplo, com verificação com o modelo BIM. Olhar o modelo BIM existente, olhar o executado, comparar os dois num grau de complexidade que você consiga ver desvios de execução. Comparar esses dados, muitas vezes, por exemplo, com a etapa de cronograma, o que foi cronometrado, o que foi pensado e planejado, como está executado. Extrair os relatórios de problemas e evidências que aconteceram naquele momento e, de novo, conectar com o seu sistema de gestão de canteiro. Um outro elemento que é fantástico dessa plataforma é reconstituir o histórico de toda essa execução para ser utilizado na operação. Então imagine esse auditório onde você vai demorar, por exemplo, algumas semanas, alguns meses para se construir numa rotina diária ou semanal de levantamento e de fiscalização. Ao término disso, você ter todos esses dados reconstituídos e pelo aplicativo, através de realidade aumentada, poder apontar para a parede e saber como essa parede foi construída no momento que ela foi construída, para ver, por exemplo, tubulação, para ver toda a parte que está atrás do que você pode ver. Então essa é uma forma também de trazer e conectar as informações que já são realizadas no campo dentro de uma plataforma e integre aí todo o ecossistema. Perfeito. E aí a ideia de todas elas é como você traz isso para um ambiente comum de dados e você consegue acessar essas informações, a pessoa certa acessa a informação certa no momento certo. Então isso a gente consegue através da integração, através de uma plataforma de ambiente comum de dados. E aqui um pouquinho a ideia da conexão, né, e dessa evolução, digamos assim, que a gente tem passado no desenvolvimento dos projetos, e aí a gente fala um pouquinho aí dessa evolução do CAD para o BIM, quando a gente trouxe essa inteligência para o desenvolvimento dos projetos, e agora que a gente leva isso para um ambiente comum de dados, onde todos os envolvidos no processo podem acessar as informações desde o início. Eu não preciso chegar lá na fase de orçamento para entender ou avaliar ou entender que tem algo que não está certo. Eu já posso trazer esses orçamentistas para o início do processo e desenvolver junto a melhor solução. E aí, como eu avanço nessa minha linha do tempo e consigo ter o melhor e a conexão entre todas as fases da etapa do desenvolvimento do projeto, como a gente mencionou. E eu integro não só os dados, mas eu integro as pessoas. E uma vez que eu tenho pessoas e dados integrados, eu consigo extrair inteligência desses dados. E eu consigo ter melhores insights dos meus projetos. E aí, para finalizar, trazendo um pouquinho dos benefícios através de toda essa conexão, que a gente entende que a gente tem benefícios em todas as fases do planejamento, desde as informações mais bem baseadas, para eu tomar decisões mais acertadas, eu comunico e a intenção comunico melhor a intenção no meu projeto, eu melhoro a entrega dos meus projetos e também das minhas obras, aí respeitando e até antecipando prazos e orçamentos, e eu gerencio melhor os meus ativos e toda essa fase de pós-construção e consigo automatizar e ter um controle do ativo.
Pessoal, em contexto, era isso que a gente queria mostrar para vocês, de como trabalhar com os dados e quais são as riquezas de conectar todas essas informações trazem benefício para todo o ecossistema. Nós sabemos que a gente está falando aqui de várias camadas de complexidade, diferentes indústrias e diferentes necessidades, mas acho que é uma primeira conversa. Aqui está o meu contato, vocês têm o contato da Maria Augusta também. Vai ser um prazer depois prolongar essa conversa com cada um de vocês, entender os desafios de cada um de vocês e saber como a Pars e o nosso time pode contribuir para esses desafios. Obrigada.